estão em acordo com os tais integrantes do governo oculto? Há mesmo uma guerra dentro do próprio governo oculto? Olha, para que eu pudesse explorar esse tema, porque assim, Miriam faz aí, em 3 perguntas, ela junta vários assuntos, cada um mais complexo que o outro. Eu não tenho como responder isso com alguma propriedade em pouco tempo, não vou conseguir. Então, vou só dizer, depende do que a gente chama de governo oculto, porque esse é o problema. Se você pegar 50 pessoas que estudam esse tipo de coisa e perguntar a elas o que é o governo oculto para vocês. Então, para a gente poder falar aqui de uma forma que todos compreendessem, todos nós teríamos que entender as palavras ou dar o mesmo significado às palavras. E, minha irmã Miriam, esse é o grande problema, não é a questão. Eu não sei o que é que você pensa como sendo governo oculto, mas eu, Rogério, não chamo. Tem diversos níveis de governo oculto. Então, tem o governo oculto da Trimurti, que faliu, tem o governo oculto da aristocracia trimurtiana, que briga até hoje para ver qual dos arcontes vai ser o herdeiro da Trimurti. Até aí, tudo isso é governo oculto. Mas, em termos da disputa aqui na Terra, surgem outros níveis de governo oculto. Então, assim, eu não tenho como responder a sua pergunta de forma objetiva, porque essa questão de governo oculto é um conceito que traduz muitas possibilidades e significados. A única resposta que eu posso lhe dizer é, independente de como a gente interprete, o pressuposto da sua pergunta está correto no sentido de afirmar e o governo oculto tem briga entre eles, então tem, esteja em que nível for, tem. E o pior, nenhum desses governos ocultos é aquilo que a gente poderia chamar do bem. Qualquer governo oculto que haja de forma oculta não é ético, não é decente, não é esclarecido, não é isso que nós humanos consideramos como sendo algo decente. Qualquer coisa oculta, o próprio nome já diz, ou é oculto, porque não tem competência para não ser oculto e ser algo manifesto, ou é oculto porque é tão ceboso, tão nojento, tão feio que permanece oculto e de lá manipula covardemente os seres que não o observam. Então, assim, governo oculto, seja o chamado Deep State por trás dos 2 partidos, republicano ou democrata nos Estados Unidos, seja o tipo de governo oculto por trás das nações europeias, seja em que nível a gente aplica esse termo, é coisa feia. Feia no sentido de que não é transparente, não é decente e não necessariamente é algo honesto. Mas, em sendo coisa feia, não quer dizer que necessariamente é do mal. Porque existem, sim, núcleos ocultos aqui na Terra em que humanos e outros tipos de seres não humanos, aí eu já entro na questão dos invasores, que você também é uma outra pergunta que você fez, figuras de universo vizinho que há muito tem descendência deles entre os humanos, as mitologias explicavam isso sobejamente, mas para se saber disso é preciso se ler muito, e é algo que as pessoas não fazem. Então, assim, ter um conhecimento superficial desses temas não nos permite que a gente imagine que está tendo um conhecimento ou uma compreensão adulta sobre os mesmos. Então, a resposta que eu posso dar é: esses governos ocultos, seja em que nível for, eles não são necessariamente maus, ruins, mas são corruptos. Ou têm objetivos que não batem com os objetivos dos ideais supremos que nós humanos, com o nosso romantismo, criamos para nós mesmos. Questão de decência, dignidade, integridade, blá, 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 blá. Esses seres não estão nem aí com nada disso. A preocupação deles é preservar riqueza, preservar poder
E alguns desses núcleos se preocupam em preservar a terra. E, se for necessário, eles fazem o que diabos eles julgarem como necessário para tentar preservar a terra. Só que tem outros grupos que não estão nem aí para a preservação da terra, então estão jogando do jeito que dá para manter o poder, ainda que terminem ferrando a terra e todo mundo que aqui está. Então, assim, não pense, Miriam, que todos esses seres aos quais você se referiu pensam como nós humanos pensamos. Cada um deles pensa numa espécie de lógica menor que a nossa lógica, ou com uma sagacidade menor que a nossa, ainda que possam ter potencial intelectual no campo da tecnologia muito superior a todos nós. Então, assim, a resposta é, infelizmente, a confusão por todas as partes, não há um comando central de nenhum governo oculto, e várias figuras se pretendem muito importantes, que são os arcontes desse universo vizinho, mas tem também os desse nosso universo, além de um monte de ser humano com alma vendida, esses seres, que pretendem dominar para manter os seus privilégios, seus poderes. Ou seja, é um tema desagradabilíssimo, para o qual não há luz no fim do túnel, e vamos compreender. O bem nunca destrói o mal, porque o bem não destrói. Então, o mal, para que ele se destrua, ou ele se autodestrói, ou a turma que é malvada começa a brigar entre si, aí uns matam outros, aí sobra algo do mal, e o mal vai sempre se enfraquecendo. Mas não é porque o bem destrói o mal. Você não combate cretinice, imbecilidade, poder e força com atitude semelhante. Você tem que combater com luz, com serenidade. Só que luz, serenidade, honestidade, esclarecimento nunca ganham. Mas esse é o problema da Matrix, ou da realidade simulada na qual nós vivemos. Todo mundo é doente, no sentido de querer ganhar. Jesus, que tinha poder para não morrer do jeito que morreu, preferiu se deixar crucificar para manter-se íntegro, ainda que para o mundo ele tenha saído totalmente derrotado, e o tal governo oculto, ou o príncipe desse mundo, como Jesus falava, nessa metáfora muito preciosa e profunda, mas ele se referia ao irmão de Zeus, a Hades, e também a Belial, mas isso é uma outra história, mas pouco importa. Esses seres ainda estão no comando. Os seres que nós chamamos de desagradáveis, ruins, ou seja lá o que for, esses seres ainda estão no comando. Os seres do bem, as pessoas de bem, não estão no comando. Não vão estar nunca, a não ser que um belo dia o mal se canse a tal ponto que se autodestrua e nada dele sobre. Ou sobre apenas sementes que podem ser reaproveitadas num outro direcionamento. Esse é o plano e é isso que se espera que aconteça. Se não for isso, será alguma tragédia, como temos nos acostumado a enfrentar, e vamos em frente.